E hoje a análise técnica vai ser sobre a moeda Singularity DAO, que é SDAO, beleza? Muita gente gosta dessa moedinha, já me pediu para fazer uma análise sobre ela. Fiz a análise, apresentei essa moeda no canal, inclusive vou deixar o vídeo aqui no final para você ver. Mas eu ainda não tinha feito uma análise técnica sobre ela, então hoje a gente vai fazer. E antes de tudo, se inscreve no canal, deixa a curtida no vídeo, para que toda semana eu possa estar trazendo várias moedinhas e vários conteúdos interessantes para você aprender a investir no mercado cripto, beleza? Bora lá! Então, dando início à nossa análise técnica sobre a moeda SDAO, a gente vai tentar analisar aqui as possibilidades de ganho com ela de curto, médio e longo prazo. Já vou dizendo logo que não vai ter análise para longo prazo, porque não tem informação suficiente para eu fazer essa análise. Mas vamos lá. Hoje eu vou tentar, inclusive, ser um pouco mais detalhista e também um pouco mais aprofundado no assunto da análise, para que a gente comece a dar um passo no estudo, né, maior estudo sobre a análise técnica, para que você que está vendo o vídeo aí consiga, né, progredir na sua análise também, não ficar só usando as mesmas ferramentas e nem também ficar estagnado usando poucas informações para poder fazer uma análise bem feita, tá bom? Então vamos tentar ser um pouco mais criterioso agora. Então vamos lá. Apresento a vocês o gráfico da SDAO, gráfico semanal, logicamente, porque como é uma moeda nova, nós precisamos diminuir, né, o tempo de análise para poder conseguir fazer uma análise um pouco mais fiel com o que a gente está esperando, né? Então, análise semanal, daria até para colocar aqui uma análise diária de curto prazo, mas é muito curto prazo e eu me recuso. Então, eu vou fazer uma análise semanal mesmo. Então, vamos lá. Desde que a SDAO é a SDAO, ou é uma moeda, nós conseguimos identificar aqui no gráfico da SDAO uma tendência de desvalorização. Então, geralmente, essa primeira vela aqui, ela vai indicar para a gente valorização, porque o que é que pode ter acontecido? Pode ter sido que esse gráfico, que é o da Qcoin, ele tenha começado a ser negociado lá, essa moeda tenha começado a ser negociada na corretora. E o que é que aconteceu? Muito dinheiro entrou na SDAO. E esse dinheiro entrando faz uma movimentação de valorização na moeda. Então, é basicamente uma valorização especulativa e não de projeto bom, de longo prazo e nada do tipo. Pode ter sido somente porque ela foi listada numa nova corretora, beleza? Então, é basicamente isso. Então, nós temos uma valorização aqui, e se nós pegarmos aqui o pico de valorização e puxarmos para o que nós estamos hoje, nós vemos queda muito grande, né? Então, nós vemos simplesmente uma linha na diagonal para baixo, coisa que a gente não vê em algumas outras criptomoedas. Então, desde que a moeda é moeda, essa moeda aqui é moeda, ela vem sofrendo com a queda constante, desvalorização. Pequenos pontos isolados de valorização, como nós podemos ver aqui em dezembro de 2021, aqui também, né, em 4 semanas aqui, ó, de março de 2020, 22, nós vemos uma valorização grande, 5 semanas aqui grande, né, que inclusive é uma valorização de, se nós pegarmos aqui para ver, 150%, não deixa de ser uma valorização interessante, é muito boa. O problema é que curto espaço de tempo e a valorização não consegue se sustentar. Você consegue ver que nesse período, o que é que acontece aqui no gráfico? A linha média do Bollinger Bands é superada, a vela consegue passar dessa linha, abrir uma nova vela à frente, acima dela, mas ela não tem força para continuar a valorização. Ela lateraliza e logo após isso cai. É tanto que a linha de suporte, a linha média aqui da Bollinger Bands, ela nem consegue segurar o preço desse ativo por uma semana. Esse ativo cai. Assim, da mesma forma que ele subiu fácil aqui, ele cai muito fácil também. Cai muito e aí segue em tendência de desvalorização até pouco tempo atrás, né, em julho, que começa a subir um pouquinho,
justamente porque todo o mercado começa a ficar um pouco mais otimista ou menos pessimista e começa a se valorizar aos poucos. A gente vê essa tendência de valorização no Bitcoin e também vê uma tendência de valorização nas outras altcoins, justamente porque elas tendem a seguir o Bitcoin, que é a maior moeda do mercado. Então, nós vemos uma valorização aqui nesse período, que pode ser classificada como uma valorização sazonal, né, seguida pelo Bitcoin, né? O Bitcoin, ela segue o Bitcoin. Uma valorização de 52% em 21 dias, né? 3 semanas. Então, é uma valorização boa, interessante. 52% é valorização boa para qualquer pessoa. 10% é muito? Imagine 50%. Então, em 3 semanas você conseguir fazer 50%, ainda é uma valorização boa. O que é que acontece? Como eu disse para vocês, são pequenos casos isolados de valorização. E a gente não vê um período longo de valorização na SDAO. Nós vemos o que? Desvalorização constante, seguido por picos de valorização isolados. Somente isso, beleza? O que é que tem que ser feito aqui na SDAO? Na hora de olhar aqui o gráfico dela e identificar o que fazer a partir de agora. Então vamos lá. Geralmente, as moedas que são mais interessantes, elas vão seguir uma tendência de valorização. Então, o preço de abertura aqui atrás, quando essa moeda foi lançada, né, ou né, começou a ser negociada na KuCoin, desculpa, foi de opening 3 dólares e 50 centavos. Beleza, 3 dólares e 50 centavos. O que é que a gente identifica nas moedas mais interessantes? Elas seguem valorizando, ou que pelo menos hoje essa moeda esteja acima do seu valor de abertura no seu lançamento, beleza? É isso que a gente vê no Bitcoin, na Ethereum, até na Dogecoin a gente vê isso. Apesar dela não ser uma moeda boa, mas isso não vem ao caso, a gente vai falar sobre ela outro dia. Então, a gente vê que a SDAO segue caindo. Ah, mas Joab, ela foi lançada em 2021, o mercado foi pego de surpresa e tudo se desvalorizou nesse período. Então, não pode levar em consideração esse período da SDAO, porque tá todo o mercado caindo e ela só foi lançada num período errado. Beleza. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Eu acredito que tenha sido isso? Não, eu não acredito que tenha sido isso. Eu realmente acredito que essa moeda, assim, não vai vingar. Caiu. O que é que a gente faz? Vamos colocar algumas linhas de suporte e de resistência para poder a gente identificar aqui o que é que pode ter acontecido. Então, vamos colocar aqui, ó. Primeiro, suporte. Esse primeiro suporte aqui. E vou colocar em preto também. Beleza. Primeiro suporte. Outro suporte interessante que nós conseguimos ver. Quem é que passa um bom período batendo? Esse outro ponto aqui. Outro ponto de suporte interessante que a gente vê batendo em outros períodos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vários pontos aqui batendo. Mais um, esse aqui de baixo. E por fim, vamos colocar esse mais, onde o preço realmente mais bateu lá embaixo. Beleza. Temos esses pontos aí de suporte, linhas de suporte. O que é que isso significa? Significa que o preço do ativo bateu nessas faixas de preço, né? E ela teve uma tendência de se valorizar, ou pelo menos não cair mais do que estava caindo. Beleza. Então, identificamos esses pontos, tá certo? O que eu faria se fosse uma moeda mais interessante? Esses pontos eu colocaria os meus calls de compra lá, deixaria a minha ordem para poder comprar no período que o preço atingiu esse ponto aqui baixo. Por quê? Porque, como eu falei, a tendência é de que quando ela bate numa linha de suporte, a tendência é de que esse preço se valorize, suba um pouco. E aí eu ganharia nesse curto espaço de tempo em que essa moeda se valorizou um pouco, beleza? Certo. O que fazer mais agora? Vender quando? Se ela caiu para esse ponto, eu coloco para vender quando ela atingir a última linha de resistência, que seria a linha de suporte posterior nesse caso aqui. Então eu colocaria para vender mais ou menos em 65 centavos, 64 centavos, para dar uma gordurinha para a gente não deixar de ter algum lucro, né? Então colocaria para vender aqui.
Seria isso que eu faria. Identificando agora as linhas de resistência. Vamos colocar aqui linha de resistência. Eu vou mudar a cor também dela para colocar linhas verdes. Então a primeira seria essa aqui em cima. Uma linha verde será uma linha de resistência. Então essa primeira. A segunda, nesse ponto aqui. Uma terceira, poderia colocar aqui, ó, onde o preço bate várias vezes. E uma última, bem mais aqui abaixo, onde a gente também identifica o preço batendo muitas vezes aqui. Beleza. E é como eu falei, já falei várias vezes isso, no meu curso eu falo muito sobre isso também, tenho que repetir para vocês. A análise técnica e a análise gráfica é uma análise que identifica padrões repetidos no mercado. Padrão é uma coisa repetida, né? Então, se repetidas vezes o preço do ativo bate naquele patamar, naquela faixa de preço, digamos que fosse $1, e quando esse ativo está caindo, ele encosta em $1 e volta a se valorizar, quando ele encosta lá embaixo, o que é que isso significa? Que ali está um ponto-chave. Além de um ponto-chave, seria uma faixa de preço que eu colocaria um alerta para saber quando esse preço está encostando em $1, eu posso comprar, porque geralmente o que aconteceu e o padrão vem se repetindo é que o ativo vem a se valorizar depois disso. Beleza? A mesma coisa deve ser feita para queda. Quando o ativo bate numa faixa de preço, por exemplo, $2, ele tende a cair. Por quê? Porque segue uma tendência de venda, de realização de lucro dos investidores, e eles vendem esse ativo para poder realizar esse lucro. Então eu faria a mesma coisa e seguiria a onda, até que o preço passasse de uma dessas duas faixas de preço, né? E eu identificasse um novo alvo para ou comprar ou vender. Então nós temos aqui nossa faixa de preços. Identificamos as resistências e os suportes. O que é que eu vou fazer agora? Vamos colocar um Fibonacci para tentar identificar até onde esse preço pode cair. Então eu vou pegar uma linha de resistência que nem de suporte, que nem a mais abaixo, mas vou pegar a linha de resistência que é a mais acima. Então o que é que eu vou fazer? Vou colocar nessa terceira linha de suporte aqui e vou puxando até a linha de resistência lá em cima. Opa, deixa eu ajeitar aqui o gráfico, porque ele está ficando muito pequeno. Puxar até a linha de resistência mais acima que eu coloquei. Beleza. Para facilitar a nossa vida, eu ainda vou abrir mais esse gráfico e puxar ele ainda mais para cá, para a gente conseguir ler melhor. Pronto. O que é que acontece? Tá meio esquisito, né? Mas é isso mesmo. Puxando aqui para cima, eu vou inclusive tirar aqui esses outros indicadores aqui abaixo para poder ainda ficar maior. O que é que aconteceu? O que é que a linha de Fibonacci vai me dizer, né? O que é que o gráfico do Fibonacci vai me dizer? Ele vai dizer uma coisa, uma faixa de preços em que o ativo pode subir ou pode cair. Dependendo da forma que eu colocar esse gráfico de Fibonacci, ele vai me dar tanto a expectativa de valorização como a expectativa de desvalorização. Se eu clicar de baixo para cima, ele vai me mostrar a queda. Se eu colocar de cima para baixo, ele vai me mostrar a valorização, a alta. No caso, eu botei de baixo para cima. Por quê? Porque o ativo segue em tendência de desvalorização e eu quero ver até onde esse ativo pode cair. Beleza? E se ele tivesse em valorização, eu faria o contrário, e o motivo seria exatamente o oposto. Porque eu quero saber até onde ele pode subir. Então esse ativo caiu. Ele atingiu uma faixa de preço aqui muito abaixo do que o esperado por muita gente. Mas o Fibonacci está me dizendo que esse ativo ainda pode cair mais, bem mais, se desvalorizar assim para níveis que vai zerar, vai ficar negativo, vai prestar para nada. Que é isso que a gente está identificando aqui. Pode ainda cair muito. E se ele cair tudo isso aqui via zero, né, a moeda não fica negativa, mas via zero, aí acabou a moeda. Ela ainda está em 42 centavos de dólar. Mas
Pode ser que se valorize, pode ser que caia, a tendência é de queda e a gente vai esperar que ela caia. Então, a última linha que a gente vai identificar aqui seria em 28 dólares a queda final. Por que ela não chegaria aqui para menos 1,64? Porque o ativo não vai se desvalorizar para um número negativo. Beleza? Mas ele pode chegar a zero. E se ele chegar a zero, acabou a moeda, ela morreu. A gente viu isso aí na Terra Luna acontecendo agora, né? Então, a expectativa também da Fibonacci é que essa moeda ainda pode cair mais. Colocando a Fibonacci agora ao contrário e colocando ela com a tendência de valorização. Clicando aqui para trás e selecionando o período mais abaixo possível. O que é que vai acontecer? Esse ativo está lá embaixo e se ele segue uma tendência de valorização a partir de agora, que é justamente o que está acontecendo ali no curto prazo, o que é que vai acontecer? Esse ativo pode voltar a se valorizar e atingir a faixa de preço de $1,38. Se a tendência reverter, né? E esse ativo passar a ser um ativo de tendência de valorização e não mais de desvalorização. Então, a expectativa é essa. Aí eu boto um call de venda aqui? Não, você não vai colocar isso. O que é que você vai fazer? Você vai identificar os outros pontos que estão mostrando padrões aqui pra gente. A última linha de resistência em 64 centavos. A própria linha aqui de tendência que eu tracei foi a primeira, de 41 centavos. Ainda pode ser que ela caia mais ou se valorize alguma coisa. Depois dessa linha de resistência, nós ainda temos a linha de suporte aqui, ó, a linha média da Bollinger Bands, que ainda pode servir como uma linha de resistência pra gente. Depois dela, ainda temos as outras linhas de suporte e de resistência que estão tudo aqui acima da faixa de preço, até chegar finalmente na faixa de preço de 1,38 da Fibonacci. Então, ela ainda vai sofrer muita resistência para subir até lá. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. O ativo está com tendência de baixa, não acho que ele vai se recuperar rapidamente, nem no médio prazo. A tendência aqui ainda é uma tendência de desvalorização e só vai mudar de tendência de desvalorização para uma tendência de valorização de longo prazo, ou pelo menos de médio prazo, quando esse ativo voltar para o nível que ele estava quando ele foi negociado pela primeira vez. 3 dólares e 60, né? 3 dólares e 50 centavos. Quando ele atingir 3 dólares e 50 centavos, a gente diz que ele ficou no 0 a 0 e vai começar a seguir uma tendência de valorização. Beleza? E subir, né? Se subir. É isso. Hoje eu coloquei um indicador a mais para vocês. Fibonacci. É assim que utiliza, é assim que lê. Ele vai lhe dar várias faixas de preço e a tendência desse ativo chegar lá, a possibilidade desse ativo chegar lá. E aquela faixa, essa faixazinha média aqui que a gente consegue identificar, que são as cores diferentes, o ativo muitas vezes fica batendo e subindo e descendo e subindo nessa área aqui, antes de conseguir finalmente quebrar uma tendência de uma linha dessa e subir muito ou cair o resto que tem para cair. É assim que a gente identifica o Fibonacci, é assim que a gente lê o Fibonacci. Espero que você tenha gostado do vídeo. Essa é mais uma moedinha que tem análise no meu canal, mas eu não tinha feito análise técnica dela, que eu queria mostrar para vocês. E outra coisa, trazer também um indicador diferente como o Fibonacci para identificar a possibilidade de valorização ou de desvalorização e até onde esse preço pode subir ou cair, beleza? No nosso próximo vídeo eu vou mostrar outro indicador para vocês. A gente vai sempre mostrando indicadores novos para que fique mais fácil e você consiga fazer uma análise muito mais completa, beleza? É isso, vou ficando por aqui. Meu nome é Joab Soares. Se tu ainda não me segue no Instagram, vai seguir lá, porque lá tem muito mais conteúdo e lá realmente tem conteúdo todo santo dia, beleza? É isso, vou ficando por aqui. Um abraço